Recentemente, a HBO lançou a série animada Velma, que vinha com a proposta basicamente de revitalizar a franquia do Scooby-Doo, só que dessa vez focando num público mais adulto. Só que aparentemente não deu muito certo porque começou a receber um monte de review bomb, começou a receber um monte de críticas negativas, e eu queria exatamente questionar se a série realmente merece esse hate todo que tá tomando. Tá, vamos começar do começo. Em 2022, eles anunciaram que iriam fazer a série da Velma, que aí seria um desenho focado para adultos sobre a personagem da Velma. E eles revitalizaram toda a franquia, trazendo os personagens com novas características, novos designs e tudo mais. Só que eu virei um pouco a cara, porque quando se trata de desenho adulto, pode dar muito bom ou pode dar muito errado. Porque geralmente quando se vai fazer desenhos adultos, as pessoas tendem a ir por um caminho que eu não gosto muito. Que é quando eles começam a colocar piadas de sexo a cada 2 minutos, fazer piadas de gore só porque eles podem. Eu gosto mais quando vai para um lado mais filosófico ou até mesmo de metalinguagem. Mas quando eles revelaram as pessoas por trás da produção e eu vi que a Mindy Kaling ia estar na produção e também fazendo a voz da personagem principal, eu até que me animei um pouquinho, porque a Mindy Kaling ela é uma das roteiristas de The Office, e The Office é facilmente top 3 melhores séries de comédia de todos os tempos, então eu meio que fiquei um pouco animado com isso. Só que aí eu lembrei que The Office não era focado pro público adulto, então todas as piadas que eles colocavam na série, eles não faziam a piada só por fazer, eles geralmente colocavam um motivo pra fazer a piada, eles colocavam aquela dualidade que uma criança poderia entender a piada de um jeito, mas o adulto poderia entender de outra, e é isso que eu gosto. Só que como a Velma é um desenho pra adultos, eles poderiam muito bem fazer piada de pinto se eles quisessem. Então eu fiquei um pouco desanimado pra série, mas eu falei, vamos ver, vai que sai alguma coisa boa daí. Então, a série animada saiu e, pra minha surpresa, não é tão ruim assim. Tá, vamos lá. Primeiramente, sobre as questões técnicas, não da série, mas do modo geral com desenhos adultos. Quando você fala de desenhos adultos, nós temos desenhos medíocres, e no sentido da palavra, não no sentido que você usa no Twitter aí pra falar que alguma coisa é horrível. Não, medíocre é no sentido de mediano. Nós temos desenhos bons, nós temos desenhos excelentes e nós temos masterpiece. Só que também essa coisa vai de gosto pra gosto. Por exemplo, Simpsons pode ser visto como um desenho adulto, pois afinal tem críticas à sociedade em todo o episódio, também tem piadas que adultos entenderiam e crianças não, mas aqui no Brasil ela chega com a censura de 12 anos, o que basicamente faz que uma criança de 8 possa assistir, afinal passava na TV Globinho quando eu era criança. Mas quando você cresce e assiste Simpsons, você percebe que a parada é muito mais embaixo, assim como Futurama ou até mesmo Adventure Time. Mas quando você fala em desenho adulto, adulto mesmo, geralmente eles tendem a ir pra esse lado que eu não gosto muito, que é só fazer a piada de teor adulto porque eles podem. Quando eles fazem piada de sexo, piadas com bebida, piadas com gore. Geralmente, quando as empresas querem fazer desenhos adultos, elas tendem a ir pro lado das piadas sujas e do humor mais nonsense, porque geralmente é o que vende. Afinal, Rick and Morty tá fazendo sucesso até hoje, e não me entenda mal, Rick and Morty é muito bom, mas Rick and Morty, ele tendenciou vários outros desenhos que tentam ser igual e não conseguem. Quando eu vi a série da Velma, eu falei, eu espero muito que eles não vão pra esse lado. Então a série saiu. Pra constar, eu assisti os 4 episódios que já estão disponíveis no HBO Max. No momento dessa gravação ainda não saiu o final da série, então eu posso estar falando de uma coisa que daqui a pouco vai se contradizer totalmente. Mas a série basicamente foca na Velma tentando descobrir o mistério do desaparecimento da própria mãe. Só que a cada vez que ela tenta resolver o mistério, ela tem crises de ansiedade e ela começa a ter alucinações. E durante a série aparecem os personagens de Scooby-Doo, menos o Scooby-Doo, porque eu acho que ele tá relacionado a uma parada muito infantil, porque crianças assistem Scooby-Doo e se apaixonam por ele, então acho que eles não colocaram ele na série por esse motivo. Só que pelo que eu vi aí, tem muita gente reclamando da série, principalmente pelos seus próprios personagens, e eu devo concordar, porque a personagem da Velma é muito chata. Ela foi escrita como uma personagem muito chata. E não é aquele personagem chato, mas que é legal de assistir, sabe? Por exemplo, no The Office, o Michael Scott. É aquele personagem chato por ser chato. Eles tentam fazer uma crítica com a Velma, mas, sinceramente, até o episódio 3, essa crítica não funciona. O episódio 4, pra mim, surpreendentemente, é o melhor da série até agora, porque ele realmente desenvolve os personagens de certa maneira. Mas a minha personagem favorita da série é a Daphne, e sim, eu vi que as pessoas estavam reclamando que a Daphne tá vendendo drogas na série e tudo mais, mas de todas as piadas adultas que eles tentaram fazer, essa pra mim foi uma das que mais funcionou, porque, afinal, eles estão descaracterizando os personagens mesmo, então pra mim a Daphne vender drogas é ok, até porque
ela não tá vendendo drogas simplesmente por vender, ela tá vendendo drogas pra conseguir alcançar o objetivo dela, que é achar os pais biológicos dela. E agora eu devo falar que eu estou até um pouco orgulhoso, porque na própria série eles mudaram as etnias de alguns personagens, e pela primeira vez, as pessoas que estão reclamando da série não estão reclamando exatamente da mudança de etnia dos personagens. Bem, até pode ter, mas na minha bolha aqui, ninguém tá reclamando sobre isso. E eu fiquei muito feliz porque finalmente as pessoas estão vendo que dá pra você reclamar de uma coisa sem ser necessariamente racista. Mas o que as pessoas estão mais reclamando sobre a série é sobre o seu humor, que não tá funcionando. E nisso eu devo concordar, porque o humor nos 3 primeiros episódios, pra mim, ele não funciona muito bem. Por exemplo, eles colocam o Fred arrancando a perna de um cara simplesmente porque pode, porque é um desenho adulto. E aí que tá indo pra aquele lado que eu não gosto. E nos 3 primeiros episódios eles começam a fazer muita piada sobre sexo, muita piada sobre drogas, e eles deixam um pouco de lado essa coisa da metalinguagem. Mas, como eu disse, o 4º episódio ele me surpreendeu um pouco, porque a gente tem o desenvolvimento do personagem do Fred, a gente tem um pouco de desenvolvimento da personagem da Daphne, e o personagem que mais está sendo desenvolvido nesses 4 episódios é o Salsicha, que aqui não se chama Salsicha, se chama Norville, que é basicamente o nome do personagem, se você for olhar friamente. Então vamos falar agora sobre o hate da série, porque a galera tá massacrando essa série como se fosse a pior coisa já feita na humanidade, e não é. Assim, não é um desenho muito bom, mas ele também não é um desenho muito ruim, ao ponto de chegar a ter 1,5 no IMDb e 6% de aprovação no Rotten Tomatoes. E pra isso eu vou ter que usar uma comparação aqui que não vai parecer um pouco justa, mas é só pra vocês entenderem basicamente. Pra mim, o pior filme de super-herói já feito na humanidade é o Quarteto Fantástico de 2015. Eu realmente odeio esse filme, ele é muito ruim, é um filme horrível. Mas, cara, esse filme é pior do que Velma e tem uma avaliação melhor do que Velma nos 2 sites que eu citei. Isso é um pouco compreensível de você entender porque Scooby-Doo tá muito marcado no imaginário popular. Todo mundo conhece Scooby-Doo, tá na TV há mais de 50 anos. Minha avó assistiu Scooby-Doo, minha mãe assistiu Scooby-Doo, eu assisti Scooby-Doo e minha prima de 12 anos assiste Scooby-Doo. Então, quando você pega uma coisa que é muito marcada e tenta mudar, geralmente as pessoas costumam não gostar. E se você quer fazer, você tem que fazer bem feito para as pessoas não terem o que reclamar. Só que aqui eles não conseguiram muito bem. Até porque quando você vai fazer um desenho adulto sobre Scooby-Doo, a galera já tende a não gostar. E quando você faz um humor que não é de agrado geral, as pessoas tendem a não gostar mais ainda. Mas agora, isso não justifica as críticas tão negativas, até porque Velma não é um desenho tão ruim assim. Tem vários desenhos adultos aí que tendem a ser incríveis e são muito piores que Velma. O objetivo desse vídeo é tentar mostrar que, não, Velma não é um desenho horrível pra estar merecendo essas notas baixíssimas, mas também não é um desenho tão bom que faça todas essas críticas serem invalidadas automaticamente. Então se questione, as notas que você vê em sites de crítica realmente impactam no seu desejo de ver alguma obra? Bem, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo aqui é totalmente diferente dos outros. Ele tem muito menos humor. Na verdade, eu acho que não tem humor nenhum. Eu não fiz nenhuma piadinha. Eu vou ter que fazer uma agora pra fechar o vídeo? Não, não vou fazer. Porque esse vídeo aqui, ele tá saindo basicamente porque ninguém assiste esse canal. Então eu falei, cara, eu quero tentar coisas novas. Então eu tô aqui tentando coisas novas. Se você gostou, deixa like, sei lá. Obrigado por assistir até aqui.